Já Ferreira, jogador do São Paulo, interessa mesmo a uma equipe do Catar? Para completar, Massis, presidente do São Paulo, perdendo mais um aliado recém-empossado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal de especial, dia 1º de maio, dia do trabalho, e a gente está aqui para deixar todos vocês super bem informados, até por isso peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Preciso te contar se existe proposta por Ferreira, atacante de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo. Nas redes sociais a especulação é de que o Qatar SC do Qatar tem interesse em contratá-lo e estaria disposto a pagar na casa dos 8 milhões de euros. Esse valor equivale a mais ou menos 46 milhões de reais. Precisamos destacar que quando o São Paulo contratou Ferreira, adquiriu apenas 35% dos direitos econômicos. De qualquer forma, um valor de quase 50 milhões de reais pelo Ferreira acabou causando barulho nas redes sociais entre torcedores do São Paulo. Muita gente entendendo que precisa vender, até porque o Ferreira tem conseguido jogar em bom nível poucas vezes. Na atual temporada, por exemplo, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, os 3 gols numa mesma partida naquele jogo contra o Cruzeiro, vitória por 4-1. Desde que foi contratado, Ferreira convive com uma série de lesões musculares. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, entrei em contato com o dirigente do São Paulo e perguntei: vocês foram procurados? Existe alguma negociação? Ferreira pode sair na metade do ano? E a resposta, abre aspas, não tem proposta nem sondagem por ele. Para completar o noticiário do São Paulo, contar que Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo nos últimos 5 anos, pediu demissão nessa quinta-feira. Em meio a todos os boatos e pressões que existiam por parte de conselheiros do Tricolor, para ocupar o lugar do Toni, ele decidiu ir embora. A gota d'água foi a informação falsa de que havia um pagamento de comissão fora da realidade no contrato com a Unimed, que tem tudo para se tornar nova parceira do São Paulo. Cheguei a contar para vocês que os 10% que seriam pagos a uma intermediária no acordo da Unimed equivalem a um praxe, o valor padrão do São Paulo em todos os últimos anos. Não havia nada de irregular, mas conselheiros fizeram vazar a notícia de que a Unimed, de que esse contrato com a Unimed garantiria 4 milhões e meio de reais para a intermediária. Sim, 4 milhões e meio de reais num contrato de 45 milhões de reais. Faltou explicar que esses 45 milhões de reais representavam 10% e aí sobrariam 4 milhões e meio de reais de comissão. Para completar de vez, falar que Outton Aires de Abreu convocou reunião do Conselho Deliberativo para o dia 8 de maio. A pauta, o afastamento do próprio Outton Aires. Ele, como presidente do Conselho, precisou convocar essa votação. 171 votos serão suficientes para que o Outton caia. E aí estaria completa a limpeza, a faxina em relação a apoiadores de Júlio Casares. Arry Massis, presidente do São Paulo, está vendo todo o seu apoio político esfarelar. Alguns dias atrás, Flávio Marques, que havia sido escolhido para atuar como um assessor especial, pediu para ir embora. Houve um desencontro de ideias entre o Flávio e também o presidente Massis. Flávio queria que o presidente tomasse alguns caminhos na parte financeira, não houve a concordância, o Flávio pediu para sair. Pois bem, Dário Speranzini, que também havia sido escolhido como uma espécie de assessor de Arry Massis, tanto o Flávio quanto o Dário eram de oposição, duas pessoas frontalmente contrárias a Júlio Casares e foram escolhidos para apoiar o presidente nessa função de assessor, logo depois de Massis tomar posse. O anúncio da presença deles é a partir do mês de março. Pois bem, Flávio foi embora e quero contar que o Dário foi despedido da sua função na última terça-feira, notícia que eu trago com exclusividade. Mais uma vez, desentendimentos. E o que se percebe é que há uma pressão muito grande no Massis, especialmente a partir do momento em que ele anunciou que pretende se candidatar à presidência na eleição marcada em dezembro. Quando ele assume interinamente o lugar de Júlio Casares, para cumprir esse mandato tampão até o fim da temporada, o pessoal foi deixando ele de lado. A partir do momento em que ele anuncia que pretende ser o candidato em dezembro, pronto, foi o suficiente para que ele virasse um alvo. Quero registrar ainda que a opção do Massis de pedir a exclusão de Outton Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, também gerou ainda mais polêmica, garantindo ou resultando num pedido de impeachment contra o presidente Arry Massis. A verdade é que a política no São Paulo nunca ferveu tanto, mas
Em muitos momentos, essa efervescência pode ser até positiva. No caso do São Paulo, ela me parece ser extremamente destrutiva, porque cada um defende apenas o próprio umbigo, e quem perde é o São Paulo. Que mais aqui? Danilo, tem informação do Bruno Andrade, tem Arboleda se veio pro Brasil ou não. Vou falar aqui agora, o Arboleda tá em Guayaquil. Ah, não. É verdade. Ele não veio? Mas ele não ia vir? Não, assim, Era ontem? é inacreditável, vamos lá. Putz. É inacreditável, mas é verdade. O Arboleda não veio. O Arboleda não chegou. O Arboleda está em Guayaquil e o São Paulo está esperando uma resposta de quando ele vai se reapresentar. Havia a expectativa dele chegar nessa madrugada, como eu informei ontem. Tinha, pelo menos a informação que se tinha era que ele viria num voo da Copa Airlines, que chegaria aqui em São Paulo por volta da 00:30. Não chegou. A informação até que o nosso companheiro Gabriel Sá, que acompanha o São Paulo, disse que o pessoal que trabalha com ele lá na arquibancada tricolor foi até o aeroporto, tinha gente do São Paulo no aeroporto esperando. Ah, mentira. Mas ele não apareceu. E eu pude confirmar de fato essa informação de que o pessoal de São Paulo foi lá, né, para dar um apoio ali e tal, ia ter imprensa e tudo mais. E de fato o Arboleda não apareceu. Cara, que loucura. Agora o São Paulo aguarda, né, o empresário, o Pepe Chamorro, para quando ele vai se apresentar para resolver essa situação. Cara, é inacreditável, mas é verdade, o Arboleda não chegou na data que estava marcada para ele chegar. Porque tinha até, como você falou, que o Gabriel Serra divulgou, tinha até a passagem. Eu lembro que você até brincou aqui. Ele falou aqui. Tem a passagem, mas isso não quer dizer que ele... Eu falei assim, ó, foi comprada a passagem? Foi emitida a passagem? Sim, tava tudo certo, mas eu só vou acreditar quando ele pisar no Brasil. Foi o que você falou. E aí... E não pisou? Não pisou. Mas a passagem foi comprada pelo Arboleda, né? Ah, não, sim, isso é o pessoal dele. Não foi o São Paulo que comprou. Não. Só faltava essa também, né? E assim, a informação que o São Paulo tem é que ele está em Guayaquil. Cara, isso é loucura, bicho. Isso é loucura, né? Porque ele vinha aqui porque tinha aquele prazo dos 10 dias, não era? O São Paulo fez 3 notificações. A primeira de 24 horas e 2 de 10 dias. Só que o próprio Arboleda falou para o São Paulo, havia representante, ele mesmo disse, ele falou para algumas pessoas próximas que viria no dia 30. Aí até começou a rolar uma teoria de que o Arboleda já estava no Brasil, já tinha chegado, mas isso não se confirmou. E aí agora esperaram ele, né, no aeroporto, tinha gente lá do clube, e não apareceu. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, cara, o São Paulo... A galera aqui no chat tá indo loucura. Os caras estão malucos, cara. Assim, o São Paulo é um assunto até meio espinhoso, assim, porque os caras estão, de fato, bem bravos, para não falar outra coisa. Ó, Bruno Vicário, o Fratola mandou aqui, ó, Arboleda é um irresponsável, e aí o Peter Henrique mandou, Arboleda já tá na lista da Interpol. Que isso? Aí também não, calma. E a gente tem as outras do Flamengo ainda pra completar, tá? Do São Paulo, só pra não passar aqui, né, do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele teve uma evolução muito grande na fratura que ele teve na costela, né? Cicatrizou muito rápido e assim, a volta do Lucas Moura se dá muito do esforço do próprio jogador, né? O Lucas não deixou nem um dia de ir para o CT para tratar e para se recuperar. Mesmo quando ele tinha os movimentos limitados ali por causa da fratura, ele sempre buscou estar fisicamente bem ou treinando de outras maneiras, mesmo com a limitação ali, para não perder o ritmo físico. Então o Lucas, ele voltou a treinar com bola, fez a transição antecipada, porque a expectativa, a gente chegou a falar aqui no Fala Fonte, expectativa do Lucas Moura de uma volta pós-Copa do Mundo, pós-parada para a Copa do Mundo. E aí ele voltou rápido, fez a transição. Ontem ele fez um treino inteiro, com todo o elenco, sem restrições, e nos próximos jogos já vai ser relacionado. Que bom. Assim, contra o Bahia, não consigo cravar, porque, óbvio, vai ter treino hoje, ainda vai ter treino no sábado. Mas, assim, não me surpreenderá, não vai me surpreender se o Lucas Moura não
pedir ou combinar ou falar com o Roger, com a comissão técnica, para ser relacionado contra o Bahia e até ganhar alguns minutos. Se isso não acontecer agora, provavelmente contra o O'Higgins ele deve viajar para o Chile, para ter alguns minutos. Então, assim, o Lucas quer voltar muito. O Lucas quer voltar, tá bem, e o clube, assim, o departamento médico, fisioterapia, o pessoal da preparação física se surpreendeu com a volta rápida do Lucas Moura. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.